Capítulo 5. Rei Davi. Operando a partir do descanso. Na praia ao lado do portal, comecei a olhar mais de perto, para ver se eu poderia encontrar algo de novo. O meu desejo era aprender mais sobre o portal e como funcionava. O portal era aberto quando eu comia o pergaminho, mas isso não era o suficiente. Eu tinha perguntas. Olhando para o portal a partir de um ponto de vista diferente, eu podia sentir o espírito do temor do Senhor vindo sobre mim, fluindo do portal. Conforme eu estava envolvido com ele e eu entrei no espírito do temor do Senhor, eu fiquei assustado. Eu podia sentir isso vindo de uma direção diferente. Me virei rapidamente, olhei para cima e alguém que eu tinha visto antes estava andando em minha direção. Era o rei Davi. O espírito do temor do Senhor estava em torno dele. Parado em minha frente, ele disse: "Nesse momento estamos acima nos céus. A sua obediência em comer o rolo criou esse portal e através do desejo pela intimidade que você tem ao passar por ele. Quando você terminar de escrever e quando a revelação for apresentada a você, esse portal e esse lugar será fechado e destruído. Quando isso acontecer, será bom, porque naquele momento você terá acesso à revelação e aos homens de branco a partir de dentro de você. Você não tem necessidade de ir em qualquer lugar. A onisciência e cada porta que você necessita sempre estará dentro de você. Permita que o Pai o leve a qualquer outro lugar." Na época, o rei Davi falou comigo sobre o portal. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso da maneira como ele escolheu falar comigo. Somente recentemente eu ouvi outras pessoas o mencionar. Olhando para o portal com um novo entendimento do que estava acontecendo, eu podia ver agora uma palavra escrita acima dele. A palavra esperança. Quando eu vi, eu imediatamente entendi o caminho pelo qual todos os que eu estava encontrando seria implantado em mim. Para mim, a esperança era a chave que eu não tinha. Pela fé, de pé, em frente ao portal, eu entrei e me arrependi de tudo em mim cuja esperança não estava ligada em Jesus. Eu gostaria de abrir o portal da esperança interior, que me leva ao amor. No meio do amor, através do portal da esperança, para dentro, por sua bondade, o Pai começou a me mostrar como acessar os homens de branco, que eram para me ajudar no caminho. O rei Davi sorriu, dizendo: "O que você acabou de perceber é incrível e isso vai funcionar. Você ainda não percebeu a chave mais importante para avançar, e isso está realmente fazendo com que você tente mover e abrir uma porta para dentro na direção errada." Surpreso, eu disse: "Isso é uma informação boa. O que está faltando?" Então ele respondeu: "Descanso." Uma longa pausa foi tomada e foi necessário. Primeiro, para perceber que eu tinha ido pelo caminho errado, e segundo, por causa do poder da sua palavra realizado. Quando ele disse descanso, uma poderosa quietude se apoderou de mim. Durou por um tempo prolongado. Quando a pausa estava completa, o rei Davi continuou: "O descanso é o ponto de acesso para a realidade. É o que lhe permite crescer na natureza do Pai.
e é o início da responsabilidade e da criatividade. Ao acessar portas internas, assim como outras, o ponto de partida deve ser o descanso. Quando Jesus subiu, ele sentou-se à direita do Pai, indicando esse lugar de descanso. Começar a entrar no descanso é sobre permitir que o seu espírito governe o resto do seu ser. O descanso físico é na maior parte fácil. A batalha maior é o descanso emocional. O seu corpo físico vai alinhar com o que suas emoções estão ditando para ele. Assim, a busca deve ser para que o descanso emocional venha e permita que o seu espírito governe. Há um assento de descanso dentro de você. Você deve permitir que Jesus se assente no trono. Quando você dá o trono para ele se sentar, ele irá convidá-lo para se sentar, para que você se sente com ele, para que vocês possam governar e reinar juntos. Governar e reinar com Cristo também começa a partir de dentro. Somos chamados para governar sobre as galáxias e tudo o que há nelas, mas tudo começa com governar a si mesmo. O acesso que você deseja ter para as galáxias virá de dentro de você. Pode haver portais externos que estão abertos para você no tempo específico, mas você deve acessar a partir de dentro. A mansidão começa com o descanso e com o repouso. Em Mateus 5, versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que herdarão a terra serão aqueles que aprenderam a operar a partir do descanso, porque o descanso é o começo da mansidão. O descanso é o lugar onde existe a verdadeira força e o lugar onde a verdadeira responsabilidade é concedida. Herdar a terra é apenas o começo. Você passou muito tempo fazendo. É hora de aprender a ser e governar a partir do descanso. Esse é o treinamento para a realeza, para se tornar um rei e governar. Quando você acessa o amor através do descanso e permite que o Pai lhe mostre o que precisa ser feito para abrir as portas da esperança e da fé no qual você está se movendo. Isso é o que os reis fazem. Reis governam e administram a partir do descanso. Se você está governando como rei do céu, você terá todas as informações que precisa para tomar as decisões. Se em algum momento em sua vida você está tentando tomar uma decisão sem obter toda a informação completa, é hora de parar e entrar no descanso, de modo que você possa ver a situação a partir de uma perspectiva maior. Primeiro comece entregando o assento do descanso em seu coração novamente a Cristo e continue a partir daí. Se você não estiver no descanso, você estará sendo impulsivo. Decisões impulsivas são feitas de si mesmo para si mesmo. Agradeci ao rei Davi e então ele desapareceu. Eu precisava começar a praticar o descanso e eu precisava processar tudo isso que ele me disse. A minha maneira favorita de processar as experiências e informações é indo para a floresta ou navegando em um barco de pesca. Então eu fiz uma viagem até um lago. Esse lago era um lugar especial para mim. Era um grande lago, profundo e cercado pela natureza. Toda vez que se olhava ao redor, havia uma árvore balançando por causa de algum esquilo saltando ou algum outro animal. A água no lago
sempre estava calma, e no período da manhã, durante o verão, havia uma névoa saindo dela que tornava o ambiente mágico. Através do nevoeiro, era possível ver o reflexo em torno do lago. Era algo impressionante, especialmente à noite. Era possível ver Deus através da natureza. Eu amava esse lugar. Então eu me sentei do outro lado do lago, em silêncio por cerca de 30 minutos. Depois de 35 minutos, comecei a sentir uma presença vindo em minha direção. Eu comecei a andar em direção à estrada, apenas para perceber a presença que estava atrás de mim. Eu me virei para olhar para o bosque e vi o rei Davi andando em minha direção novamente. A visão era no espírito. Olhando para ele, eu disse: "Muito obrigado por ter vindo, mas por que você está aqui?" "Você está em descanso aqui. Eu queria mostrar a você o que acontece quando você entra nesse lugar de descanso. O reino se torna disponível para você acessar do lugar de descanso." Eu estava muito feliz, então perguntei: "Então agora que você está aqui, como você se sente em relação aos automóveis da Terra? Eles são muito rápidos." Com um sorriso, ele disse: "Bem, na minha época eu me locomovia nos carros de cavalos. Eu ia com a minha espada ao combate contra gigantes." Nós tivemos uma conversa divertida. Havia um companheirismo entre nós. Enquanto nós brincávamos um com o outro e aprendíamos sobre as diferenças entre as épocas, a época dele na Terra e a minha, havia muita honra sendo trocada entre nós. Estávamos construindo um relacionamento de amizade. Eu pensei que ele tinha muito a dizer sobre a adoração e muitas outras coisas, mas por um bom tempo conversamos sobre outras coisas. Pegamos alguns peixes e em seguida ele disse que era hora de ir. Então o rei Davi desapareceu e eu dirigi de volta para minha casa. Chegando em casa, era hora de trabalhar por algumas horas. Depois de um dia longo de trabalho, à noite eu estava indo para a cama. Eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu queria permanecer no descanso e começar a viver a minha vida desse lugar de descanso. A minha oração foi simples: "Jesus, aqui estou, e conforme eu adormeço, eu me rendo e acendo em sua presença." Então eu comecei a sonhar vividamente e lucidamente. Nessa época, isso não era algo comum para mim. Assim, isso se tornou uma prática que passou de sonhos metafóricos em sonhos vívidos, com encontros surpreendentes e reais durante a noite. Logo antes de eu ir dormir, eu senti o meu espírito saindo do corpo e indo para o céu. Nesse encontro, eu fui levado para a dimensão dos negócios terrenos. Eu vi os sistemas de computador de uma determinada empresa. Vi o sistema de contabilidade e vi como eles ganhavam dinheiro. E entendi as margens e os objetivos deles. Eu não sou formado em contabilidade e eu não tenho nenhum treinamento formal nessa área, mas eu entendia tudo e ainda via onde eles poderiam fazer alterações que seria benéfico para eles, alterações erradas. Eu fui levado em salas de reuniões e eu vi reuniões que aconteceram no passado e reuniões que iriam acontecer no futuro. Eu vi qual era a visão deles, os objetivos, como eles tratavam os funcionários e até mesmo o sistema pelo qual os empregados iriam fazer sugestões para a melhoria da empresa. Eu vi o desejo dos fundadores da empresa e as suas motivações para criá-la. Nada em qualquer nível estava escondido da minha vista.
até mesmo pequenas discussões entre colegas de trabalho. Eu estava vendo. Quando eu acordei na manhã seguinte, foi muito esclarecedor. A minha consciência estava clara. Então eu perguntei ao Espírito Santo por que eu estava autorizado a ver tudo aquilo. O Espírito Santo respondeu imediatamente: nós queríamos que você tivesse todas as informações antes de tomar alguma decisão. Você viu o certo e o errado. O objetivo não era lhe mostrar qual direção você deveria seguir nos seus negócios. A decisão é sua, mas você precisava ver o que significa a rendição e governar e tomar decisões a partir do lugar de descanso. Eu não tinha mais perguntas. A resposta foi clara. E governar do céu é muito melhor do que tentar analisar respostas com uma informação parcial. O ponto de tudo isso e as decisões estavam enraizadas no conhecimento do bem e do mal. Esse foi o início de uma grande jornada para o descanso e a onisciência. O Pai realmente sabe tudo e nada está oculto dos olhos dele. Eu descobri que ele deseja que nós governemos a partir desse mesmo lugar onde ele está.